Tudo morre com Illuminatis, incursões, a melhor fase dos Vingadores está agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Daniel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Alô, você que assistiu o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você que assistiu, você sabe o que eu tô falando, e se você não assistiu, não se preocupe porque não vai ter spoilers, porque eu tô falando dos Illuminati. Os Illuminati apareceram no trailer, então você já sabe que eles vão estar lá. Não vou dizer quem que é, não interessa também. E se você sabe quem que é, parabéns, fica quieto, não vai ali comentar pros caras, você não vai estragar tudo. Enfim... Incursões é uma das coisas que é citada no filme lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, falando sobre esse quadrinho aqui, que é o Tudo Morre. É o quadrinho do grande astro, do grande quadrinista, meu amigo pessoal, Jonathan Hickman. Ele escreveu uma fase dos Vingadores que é provavelmente uma das melhores, se não a melhor. Eu adoro toda a fase dele aí. Enfim, que nós temos diversas coisas com os Illuminati, inclusive essa aqui é Novos Vingadores, tá? Novos Vingadores é onde que vai ter as coisas dos Illuminati. O Jonathan Hickman na época não escrevia só Novos Vingadores, escrevia Vingadores também, né? E então nós tínhamos várias aventuras dos Vingadores que envolviam os dois títulos, algumas sagas, né? Como teve a saga Infinito, né? Chamada Infinito, não é aquela das Joias do Infinito, etc. Mas é com o Thanos também. E pra mim o principal arco é esse que começa em Tudo Morre, que é exatamente aquele que vai culminar em Guerras Secretas lá no fundo, que é essa parte dos Illuminati. Eles estão falando sobre essas incursões, tudo mais, que vamos falar depois, porque antes nós vamos falar da sinopse de Novos Vingadores, Tudo Morre. Armados com as 6 joias do infinito, os poderosos e misteriosos Illuminati vão enfrentar uma legião sem fim de realidades paralelas. Para piorar, sua tarefa é comprometida por velhas feridas, mentiras e planos secretos. Ao vivenciar sua primeira incursão dimensional, Pantera Negra, Homem de Ferro, Doutor Estranho, Senhor Fantástico, Namor e o Fera precisarão colocar suas desconfianças de lado e agir em uníssono para salvar o planeta. Ao descobrir que a Terra é o ponto central para a morte do universo, eles se veem diante de um terrível dilema. Para salvar seu mundo, eles terão de sacrificar todo o resto. Enquanto os Illuminatis fazem o impensável, surge Galactus, o devorador de mundos. Esse quadrinho aqui, ele é escrito pelo Jonathan Hickman, como eu falei, com a arte do Steve Epting, que é um desenhista sensacional. Ele fez lá o Capitão América do Ed Brubaker. Os dois formam uma dupla espetacular, finíssimo, e aqui não é a primeira aparição dos Illuminati, tá? Os Illuminati foram criados pelo nosso querido amigo carequinha Brian Michael Bendis. Tá lá as histórias anteriores, ainda lá na época que o Bendis escrevia Os Vingadores. Lá é legal os Illuminati, mas esse aqui é bem melhor, tá? Porque lá nós temos os Illuminati, então mostra como é que eles foram formados lá naquela ocasião. Não é a mesma formação daqui, então não se preocupe. Aqui vocês viram que eu falei qual que é a formação. Não se preocupe, se você não viu o filme, você não vai ser essa formação aqui, tá? Isso aqui talvez seja um spoiler, porque talvez não seja a mesma formação. Não é a mesma formação, não é. Os Illuminati, eles mudam constantemente de formação, né? Mais ou menos, mas aqui temos uma certa espinha dorsal que permanece. Até não vou dizer qual que é, porque vocês vão dizer que porque então se tem o Homem de Ferro, o Senhor Fantástico e o Doutor Estranho e o Pantera Negra, eles sempre, então eles vão estar sempre lá, né? Aí que tá, né? No filme talvez não seja. Bom, o importante é que os Illuminati, eles se unem para salvar, para definir coisas, para definir rumos da humanidade, dos supergrupos, como é que vamos salvar a Terra, unindo seus diversos grupos, né? No caso ali os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men e é claro, né? A parte ali do Namor, do Pantera Negra, que são sempre duas nações bem importantes. Como eu falei que mudam os membros aqui da equipe, né? Tem alguns membros que saem justamente por dilemas éticos. Por quê? Muitas das coisas que eles vão fazer envolve matar alguém, ou aqui no caso, que é a parte do multiverso, envolve coisas como acabar, destruir com um outro planeta Terra.
E esse seria o maior problema, né, que os Illuminates poderiam enfrentar, que é justamente essa incursão, que é o encontro de dois universos, né, na verdade aqui nós estamos falando de multiverso, porque são vários universos. Então quando dois universos se encontram, ou se chocam na verdade, aqui eles descobrem que eles estão se chocando por meio, né, por consequência, o ponto central é a Terra, ou seja, as terras desses dois universos se chocam e ali a expansão ali da destruição vai explodir os dois universos. Isso aqui é a incursão. Em palavras assim, usando termos bem mais fáceis, assim, bem mais digeríveis, dá pra dizer assim. Tem uma explicação um pouco mais além. Você vai dizer assim, mas isso eu vi em Crise nas Infinitas Terras. Talvez, só que o Jonathan Hickman ele melhorou isso aí. Enfim, fica o questionamento aí, fica essa pulga atrás da orelha pra você, que é Deceneco, é isso aí. Sai daqui, Deceneco! Enfim, que é isso que norteia os Illuminati aqui nesta aventura e vai seguir aí por toda essa fase do Jonathan Hickman, tá? Claro, isso aqui na verdade não é nem o começo da história, porque aqui essas questões de incursão e de outros universos, o Jonathan Hickman já tinha começado a falar sobre isso lá no Quarteto Fantástico que ele escreveu, que foi uns anos antes ainda dos Vingadores. Então, assim, se for ver mesmo, assim, toda essa parte de incursão, de multiverso, Jonathan Hickman escreveu bastante. Escreveu lá no começo, no começo eu digo que é porque é uma das primeiras coisas que ele fez aqui dentro da Marvel, que foi o Quarteto Fantástico, onde ele começou essa parte de multiverso, onde o Reed Richards visitava outros universos e conhecia versões dele mesmo e começou a fazer meio que um grupo para cuidar do multiverso. E então ele ficou bem inteligente, ele ganhou uma certa inteligência específica quanto a isso, e depois trouxe isso para junto dos Illuminati, que por consequência acabou levando, né, os Illuminati a terem que decidir entre segurar a vida tentar, né, salvar a vida de dois universos ao mesmo tempo, ou simplesmente ir lá e destruir uma terra de uma outra realidade. É isso que tá aqui, tá? Isso aqui é mostrado no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Isso aqui é um ponto específico lá dentro, é uma coisa importante. Eu acredito que isso vai voltar, porque é um plot muito importante, muito interessante, que dá para fazer muita coisa, tá? Falando sobre a parte do MCU, quem não assistiu o filme do Doutor Estranho, vá assistir a Wanda, caso não tenha assistido, né, WandaVision, que a Wanda é um personagem muito importante, né, os dois estão ali na capa do filme, né, podia ser Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, podia ser a Wanda no Multiverso da Loucura, enfim, os dois são muito importantes. Basicamente é isso aí, tá? O Homem-Aranha, se vocês assistirem, é importante, talvez, pra citar ali, mostrar essa parte dele fazendo essas magias e aparecendo no multiverso. E depois, assim, ó, o Loki, eu acho que tem uma questão, que eu também não vou dar spoiler, né, é sempre importante, né, mas o Loki, ele põe uma questão lá no final da série, que no filme do Doutor Estranho dá uma mudada numa coisa que aparece lá, ou talvez eu fiz uma interpretação além daquilo que as séries queriam que eu fizesse aí, do que o Sr. Kevin Feige queria que eu fizesse. Enfim, essa parte aqui das incursões surge no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e eu acho que ela é bem importante para aquilo que vai vir aí a seguir. Quem sabe um filme dos Illuminati, quem sabe novas questões sobre incursão, sobre multiverso, que podem acarretar, né, no surgimento dos Illuminati ou mesmo no surgimento de novas incursões. Enfim, isso aqui é o fino dos quadrinhos, é o fino dos Vingadores, novos Vingadores do Jonathan Hickman. Se for ler, pode ler toda a fase do Hickman, que toda ela é muito boa. E se você gostou da dica, você tem que se inscrever aqui e faça a sua sugestão nos comentários. Peça o que você quer ver aqui no Gibizinho, porque aqui no Gibizinho a gente sempre faz aquilo que você precisa e às vezes você nem sabe. E um forte abraço e tchau!